I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on November 18th, 2021. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje em português, gravado no dia 18 de novembro de 2021. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudam os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações ao redor do mundo. I like the way you say it. If you're listening live, you can join us in the chat room. There's a link right above me there on our live page. Take you to YouTube and you can sign in there. If you have questions after the fact, you can always send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube. Se você está acompanhando a gente ao vivo, junte-se a nós no chat ou então envie uma pergunta por e-mail para coaching@gallup.com. E não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito ou no YouTube, com o botão de se inscrever que fica bem aqui abaixo. Yuri Trafani is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, it's always a great day to be with you. Welcome back to Call to Coach. Oh, Jim, it's my pleasure. Always my pleasure. Every minute of our conversation. It's a ton of fun to be together. We have a great guest ahead. And so I'll give you guys a second to switch on Portuguese and introduce our guest. Great. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar por cada talento, mas principalmente para você que quer aprender a usar ou então ajudar o seu coach a usar os seus talentos. E hoje a gente vai falar do talento futurista com um coach super especial, o Rafael Peixoto, que eu vou tomar a liberdade de chamar desde já de Rafa. O Rafa é formado pela primeira turma aqui no Brasil de coaching da associação da Inner com a Gallup, e o currículo do Rafa é muito extenso. O Rafa estudou no Brasil, fora do Brasil, continua estudando. O cara é da área de TI, mas também é da área de psicologia, virou especialista em neurocoaching, ele é hipnoterapeuta, né? O coach de pontos fortes, como eu disse, pela Inner Gallup. Então, o cara é uma fera e vai falar hoje com a gente sobre futurista. Bem-vindo, Rafa! Olá, Yuri! Muito prazer estar aqui com você, para toda essa audiência maravilhosa que eu tenho certeza que está aqui assistindo e também para quem no futuro vai assistir aqui a gravação. Muito bom. Olha o futurista já funcionando aí, né? E, Rafa, para quem não conhece ainda o vocabulário, a linguagem da Gallup, vou ler aqui para o pessoal, né? Segundo a definição da Gallup, as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento futurista são inspiradas pelo futuro e pelo que pode acontecer. Elas energizam os outros com as suas visões de futuro. É isso, Rafa? Exatamente isso, Yuri. Eu vejo que como futurista, né, e é logo o meu segundo tema de talento, né, ele só está ali perdendo para a excelência, se bem que os 5 primeiros são natos, naturais, genuínos. Então, o futurista realmente ele olha muito para frente, né, e ele se sente muito à vontade em olhar para frente, o que diferencia um pouquinho de outros perfis, né, que cada um tem a sua particularidade, a sua especificidade, e exatamente isso que você falou. O futurista ele está sempre ali antenado no que pode acontecer. Legal. Agora, a galera já está querendo saber, né, como é que ele se manifesta no Rafa, né? Como é que esse talento se manifesta em você? Como é que ele aparece? Porque ele aparece de formas diferentes
em pessoas diferentes. Como é que é em você, Rafa? Como é que esse talento emerge em você? Vamos lá. Como é que ele funciona? E foi muito legal, tá? Só abrir uma aspas aqui. É como quando eu fiz o treinamento com vocês, né? O time da Iner, parabéns aí a todos também, sempre acompanhando. Eu simplesmente, quando me deparei que eu tinha futurista, eu falei assim: nossa, esse negócio funciona e muito. Porque eu sempre tive um aspecto muito forte com o futurista, o que descreve o futurista. Ele se desdobra comigo de uma forma muito natural, porque ele sempre me influencia o tempo todo a estar olhando para frente, sempre numa tentativa de prever o futuro, né? E nem sempre a gente consegue ter uma grande assertividade, até por conta de todo o cenário que o mundo vem passando, né? E não só em termos eu digo de Covid, mas em termos de tecnologia, de avanços, é muito difícil você conseguir prever. Mas o talento futurista, ele me dá essa tranquilidade, que não significa que eu tenho que simplesmente prever e acertar. Não, o prazer está em olhar para frente. Legal. Então, sempre que eu me deparo com alguma pergunta, com algum contexto, que eu consigo colocar o meu futurista ali em prática, assim, olhar para frente, eu entro em êxtase ali. Muito legal, Rafa. O futurista influenciou as suas escolhas de carreira, as suas escolhas profissionais? Neurociência é uma atividade do futuro, né, Rafa? E de que maneira que ela influenciou você na sua carreira, no começo da carreira ou mais no final da carreira? Como é que é? Vamos lá. Teve um episódio que ocorreu mais ou menos em 2019, porque eu já vinha há 25 anos trabalhando dentro de empresas, né? E a última empresa onde eu fui gestor de uma grande multinacional no ambiente de telecom, no setor de telecom. E eu sempre estive muito satisfeito e tranquilo com o que eu vinha fazendo. Mas tem uma frase que ela marcou muito a minha vida e eu utilizo ela nos meus treinamentos e palestras, que ela sempre diz o seguinte: o que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar adiante. Então, quando eu escutei essa frase, isso foi num congresso internacional, nossa, é como se tivesse ligado uma chavinha. De que, olha, nós estamos, na época nem se falava tanto em Covid, eu estou me referindo ao final de 2019, mas eu já comecei o que eu tenho que fazer, porque eu ainda sinto que falta alguma coisa para fechar e montar esse Lego na minha carreira. Eu sempre sentia um gap. Então, quando eu comecei a olhar para frente e me debruçar aí pela janela do futuro e ver que quais são as profissões que realmente vão demandar, aonde eu posso, não só olhando financeiramente, mas que eu possa ajudar as outras pessoas. E aí eu enxerguei, principalmente, tecnologia ou pessoas. Mas se você olhar tecnologia, na frente da tecnologia ainda tem pessoas. Tudo começa com pessoas. A própria escolha da tecnologia, ela tem um viés ali cognitivo ou emocional de alguém que está escolhendo. E eu via muita gente, às vezes, cometer certas gafes, e eu também, em escolher uma tecnologia errada, em se portar frente a uma reunião de uma forma que não trazia um resultado tão esperado. O que eu podia fazer? Eu comecei a estudar as pessoas. E aí, ao estudar as pessoas, eu comecei a trilhar, quando eu vi, eu já estava trilhando um caminho muito forte para a área de coaching. Tanto é que eu busquei aonde eu posso me especializar, qual é a melhor escola de coaching hoje no mundo. Me deparei com a Gallup, me deparei com a Iner. Então foi através dessa, vamos dizer, dessa prototipação, de olhar para frente e ver quais são os próximos passos, que eu pude olhar para dentro e encaixar aquilo que faltava. Que realmente era, opa, eu tenho que sair da onde eu estou, que era uma área muito ligada à tecnologia, e agora eu tenho que ir para o outro lado, muito mais profundo, pessoas. Que legal. Quer dizer, você olha para o futuro vendo através das pessoas e da tecnologia. Muito Exato. legal. Muito legal. Agora conta pra gente, Rafa, o que você faz de uma maneira especial, diferente, que é a marca de um futurista, né? Os talentos mudam a forma da gente fazer as coisas e de que forma você faz o que diferente pelo fato de ser futurista? Então, hoje eu percebo de uma forma muito mais vívida
aquilo que é colocar o talento em prática. E como a gente está falando de futurista, o que eu vejo dentro dos meus diferenciais, eu posso dizer que o futurista, na minha área, tanto de terapeuta, coaching, treinador, eu sempre digo que planejamento é a ferramenta que pavimenta o teu caminho para o sucesso. Você tem que ter um planejamento. E quando a gente fala de planejar, eu estou olhando para frente. O planejar é construir. E quando eu construo algo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um interesse pelo futuro. Porque se eu viver, é muito importante que eu tenha os pés no chão, viver o presente e tudo mais. Mas aquilo que eu estou vivendo hoje já foi planejado lá atrás. Não é uma mudança. É isso que eu sempre coloco em prática diante dos meus projetos, das minhas consultorias dentro de empresas. Eu não olho muito, eu vejo, o que eu estou fazendo hoje já está no script que foi desenhado lá atrás. Se alguma coisa hoje está dando certo ou errado, é porque já foi desenhado lá atrás. Hoje, eu sou o futuro de um passado que foi construído. Então, o que eu digo? Olhe para frente. Quando eu planejo olhando para frente, e aí o futurista me traz muito uma felicidade de que todas as pessoas que são futuristas, elas olham para frente e tentam imaginar de forma nítida os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes, e o que eu posso ressaltar aqui, são os riscos que podem acontecer. Porque quando a gente fala em futurista, as pessoas logo linkam ou vem a nossa consciência de que a gente tenta acertar o futuro, tenta prever. Não é isso. Eu tento planejar um futuro e planejar as ações para mitigar os riscos que podem ocorrer. Eu lembro que quando eu saí do ambiente corporativo em 2019, e eu saí porque eu ia simplesmente sair do Brasil. Eu e minha esposa já estávamos com tudo pronto para ir para o Canadá e tudo mais. Em fevereiro de 2020, quando nós íamos comprar as passagens aéreas e pagar a instituição que ela ia fazer biomedicina lá fora, veio a Covid. Quando veio a Covid, o futurista já atinou. Opa, eu preciso analisar para ver se isso vai ter um grande impacto ou não. E aí um grande impacto é no ambiente. Eu estou inserido no ambiente. Quando eu comecei a pesquisar, a ver com as pessoas do Canadá o que pode acontecer, como é que está a situação aí, porque aqui no Brasil ainda está muito incipiente, os feedbacks que foram me retroalimentando me colocaram numa posição de tomar uma decisão de que esquece ir para fora e vamos focar no Brasil. O que eu posso fazer no Brasil hoje, naquela época, que eu venha a construir uma carreira que eu consiga ajudar as pessoas? E aí o futurista, ele vem o tempo todo, Yuri, o tempo todo. Não é um futurista eu como terapeuta posso até mencionar isso, de olhar para frente e ficar ansioso. É aí que está. O legal e o lindo desse talento é que você consegue olhar para frente e não ficar ansioso, porque você não tem a obrigatoriedade de acertar. Você olha para frente somente para que você consiga estabelecer um norte para onde você quer chegar. Isso é muito bacana. Perfeito. É como se você enxergasse o elo que liga o presente e o futuro, né? Quer dizer, para você, o futuro é uma continuidade natural do presente. Logicamente, exatamente, isso é verdade para todo mundo, mas para um futurista como você, o futuro se desdobra naturalmente do presente, não é isso? Exatamente. E aí a gente tem que ter uma avaliação mais fidedigna com o que depende de mim e o que não depende de mim. O que depende do futurista e o que não depende dele. O que ele tem que fazer quando ele olha para frente e que ele venha a traçar um caminho e perseguir aquela baseline e não fugir tanto assim. Porque riscos vão acontecer o tempo todo. E os riscos acontecem em qualquer cenário, para qualquer pessoa. O futurista, ele já se atenta mais para o risco. É diferente de outros talentos que você tem, alguns olham mais para trás, alguns olham mais para o presente.
o futurista, ele sempre está antenado em o que pode acontecer. Se amanhã ou depois eu fechar uma parceria, vamos cenarizar aqui um exemplo para que a audiência consiga compreender na prática. Se eu for construir um negócio junto com o Yuri, vou montar um negócio junto com o Yuri. Dificilmente, como eu não tenho contexto, que é um outro tema de talento que olha muito para trás, o futurista vai ser o seguinte: Yuri, a gente precisa olhar o que vai acontecer em 2022. Nós vamos ter aí uma troca ou não de governo. A economia vai ou não avançar. Então, eu vou estar sempre olhando para frente. Talvez você olhe para o presente e diga, Rafa, muitas empresas quebraram no pretérito, né, por conta disso. Então, a gente tem que fazer dessa forma. E aí, eu vou respeitar a tua autoridade, porque, poxa, vamos supor que você tenha, né, o contexto que a gente só está sinalizando aqui, cenarizando. E aí, eu vou respeitar, mas o meu foco vai estar sempre lá na frente. Eu não consigo olhar tanto para trás. É impressionante como isso acontece, não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Eu gosto de olhar a história, ler, mas sempre com o intuito de fazer melhor lá na frente. Eu não olho só por apreciar o passado. Perfeito, perfeito. Agora, apesar do passado não ser o seu talento, vamos olhar um pouco para o passado. A Maricélia colocou uma mensagem aí para você, dizendo, né, que você é um rapaz de ouro aí, e a Maricélia está lá no passado, nas suas lembranças, na sua turma. A Maricélia foi daquela turma pré-pandemia, a primeira turma pré-pandemia, né? Então, tem um monte de gente colocando comentários. A Maricélia colocou, a Nancy colocou, tem bastante gente. A Marina colocou um comentário aí. Todo mundo curtindo muito esse nosso bate-papo. Muito bom. Rafa, agora me conta uma história, me conta alguma coisa, algum exemplo, algum momento em que o seu futurista fez a diferença. Você lembra de algum momento em que você sacou o seu futurista do seu cinto de utilidades e intencionalmente usou o seu futurista? Sim, eu acho que foi justamente quando eu escolhi fazer essa transição de carreira. Porque todas as vezes que as pessoas me perguntam, né, às vezes até dentro do consultório, Rafa, a gente vê que você tem uma especialidade mais horizontal, já circulou em várias áreas e aprofundando agora em neurociência, terapia. Agora, quais são as formações? Quando eu digo que tem TI ali, as pessoas arregalam os olhos e dizem, mas como, Rafa? Como? Como você deixa uma profissão que é considerada, abre aspas, do futuro e do presente, para ir? Aí eu digo, antes dela terminar a frase, eu vou te interromper. Continua com as tuas aspas abertas, porque eu vou utilizar ainda o teu contexto aí. Eu ainda continuo utilizando um talento do futuro, que é entender a mente humana. E quando a gente olha toda a tecnologia, a gente vê que tudo foi tirado. Quando eu olho redes de computadores, simplesmente é uma cópia de como funciona o nosso cérebro, os nossos neurônios estão interconectados. Então, a maneira do modus operandi é o mesmo. E aí, quando me perguntam, Rafa, como é que o futurista te ajudou? Me ajudou porque quando lá atrás eu simplesmente deixei uma companhia que eu admiro até hoje, gosto, e tenho as portas abertas até hoje, falo com o pessoal, presto consultoria, e o que acontece? Eu deixei esse ambiente que eu poderia estar até num estado de conformismo, eu tive que olhar para frente. E o futurista, por ele estar sempre olhando para frente e se atualizando, tá? Ele não lê só livros. Apesar da gente ter outros talentos que me impulsionam também a estar sempre estudando e tudo mais, eu adquiro um livro, mas eu também vou para os artigos, porque são mais recentes. Né? O livro geralmente tem um tempo de defasagem. E aí, com isso, quando eu crio repertório, eu consigo ser mais assertivo. E aí que está o segredo de você. Quanto mais você cria um repertório e olha para frente, né, você não é que você vai acertar tudo, porque senão eu acertaria a Mega Sena, né? Mas você cria possibilidades para que você erre menos. E isso é o grande barato. Muito legal. Rafa, tem uma pergunta super legal do Vinícius Rios aqui, o Vini, que diz o seguinte: Rafa, meu adaptabilidade me faz focar no hoje e tenho dificuldade em olhar tão distante. Como pessoas com futurista
podem nos ajudar, o adaptabilidade, de forma prática, além da parceria, além de fazer a parceria? Eu imagino que você, como terapeuta, já tem ou vai ter a oportunidade de ter um cliente com adaptabilidade, né? Como é que ajuda? Como é que seu talento futurista pode entrar nessa equação aí? Isso é muito bacana. Obrigado pela pergunta. O Vini é uma pessoa, chamo o Vinícius carinhosamente de Vini, porque é um cara que eu admiro bastante também. É do grupo da Inner, não tenho o que falar, né? Mas vamos lá. Quando a gente olha para essa pergunta e eu vejo o meu talento futurista para uma pessoa que tem adaptabilidade e foca muito no presente, a primeira coisa que ela pode fazer é se aproximar de uma pessoa que tem um talento que a complementa. Por quê? Dentro do universo de coaching e mentorias, tem aquela famosa frase que ela não é comprovada cientificamente, mas ela é comprovada estatisticamente, que nós somos partes, né? Nós nos construímos com reflexo das 5 pessoas que nós mais temos contato. Então, se eu tenho uma pessoa futurista do lado, automaticamente eu vou conseguir extrair um pouco desse comportamento, de forma intuitiva e também no próprio subconsciente. Eu não vou nem precisar ficar ali, eu tenho que fazer isso. Porque quando eu tenho um talento e eu treino esse talento, ele se torna um ponto forte. É claro que esse ponto forte ele vai se destacar de forma muito mais própria numa pessoa que tem aquele talento. Não tem jeito. Né? Mas nada impede que a outra pessoa ela se desenvolva. E aí, se desenvolver, a gente traz um pouquinho do mundo da PNL, que é justamente, eu vou olhar e vou me espelhar naquela pessoa. Eu vou olhar para ela e tentar trazer o que é bom nela para mim. Então, eu tenho que estar em contato e fazer no dia a dia e interagir com essa pessoa. Esse é o melhor caminho, não só para qualquer talento. Eu tenho outros talentos, mas tem talentos que eu admiro, por exemplo, o contexto, vamos pegar aí, que olha muito para trás. Eu, como terapeuta, eu passo quase 60%, 70% do tempo olhando para trás com os meus clientes, porque a maioria tem traumas e ocorreram no futuro, no passado. E como é que eu posso trabalhar com esse passado deles, se, na verdade, a minha chama, ela acende quando eu olho para o futuro? Então, eu busco pessoas, outros terapeutas, que têm esse tema de talento para que eu esteja próximo e que eu consiga capturar toda essa facilidade, essa propriedade deles de trabalhar para que complemente. Porque quando a gente tá com as outras pessoas, né? E a gente sempre, você tem uma frase que eu gosto muito, que é: o talento ele ganha muito sentido quando ele é direcionado para gerar valor em favor das outras pessoas. Eu guardo muito isso. E gerar valor das outras pessoas é interagir com outras pessoas. Então eu acabo fazendo 2 coisas em uma só. Eu aprendo com a outra pessoa e eu ajudo a outra pessoa também, porque da mesma forma que eu estou em contato com ela, automaticamente ela está em contato comigo. Então, os 2 acabam aprendendo. Aqui é que tá mudo, Yuri. O microfone ficou mudo aqui, desculpa, Rafa. A Vanessa tem uma pergunta interessante aqui. Rafa, como você faz para compartilhar ideias futuristas sem causar a impressão de que são ideias absurdamente distantes da realidade? Como é que é isso, Rafa? Nossa, Vanessa, outra ótima pergunta. Também estou com saudade de você. Todos estavam na minha formação. Aí eu lembro do passado, olha só. E imagino lá na frente quando a gente pode se reencontrar. Então, vamos lá. Quando eu olho essa pergunta da Vanessa, muito pertinente, assusta. E realmente, antes de eu fazer a formação, assustava muito, Yuri. Porque a gente era taxado como uma pessoa sonhadora, que viajava e que às vezes, e realmente assusta, porque aquela pessoa, ela olha para frente e você diz, imagina, eu vou dizer, daqui a 2 anos vai ter carro voador e vai aqui em Petrópolis, a cidade onde eu estou agora, as pessoas vão assustar de cara. Por quê? Porque se ela não tiver o futurista ali entre os 5 ou os 10, ela realmente não vai nem tentar se colocar lá na frente. Qual é a estratégia que eu uso? É tangibilizar isso e linkar com o presente.
E principalmente linkar com o passado, porque aí eu trago uma trajetória, eu trago não uma previsão, mas eu trago um crescimento orgânico natural. E por mais que as pessoas, né, digam que, Rafa, isso aqui não vai acontecer, eu sempre digo, olha, vamos olhar o passado, aí eu trago meu passado. Trago passado, linko com o presente e a gente traça aqui uma linha de futuro. E aí a pessoa já começa a visualizar. Porque muitas das pessoas, elas não visualizam e por isso que há dificuldade. É natural, né? Nós somos diferentes. Mas esse não visualizar, isso traz uma insegurança. E nós, voltando como terapeuta, né, o nosso sistema natural, que é emocional, ele se sente ameaçado, porque ele diz, nossa, mas eu não pensei nisso, e se acontecer, eu vou me tornar vulnerável. E aí a pessoa se blinda, porque ela diz, nossa, o Rafael me trouxe uma notícia que me deixa vulnerável. Automaticamente o organismo dela se fecha, porque ela diz, o Rafael, ele veio com mais notícias. Mesmo que a notícia seja boa, entende? Mas para aquela pessoa, para o inconsciente dela, é algo que pode trazer um risco, mesmo que seja uma notícia boa, porque ela vai ter que sair da conformidade dela. Que interessante, que desafio, né? Agora, a Nancy está perguntando sobre outros desafios. Rafa, quais são os maiores desafios de uma pessoa que tem futurista nos top 5, né? E a Nancy, assim como vários de nós aqui, é coach de pontos fortes. Ela quer saber como é que um coach pode ajudar um futurista, né, a lidar com esses desafios aí. Qual é o desafio de um futurista e como é que você ajuda quando você está diante de um colega que também é futurista? Nossa, a pergunta também é só pergunta boa hoje. Por quê? Olha, eu vou explicar e vocês vão entender por que é uma pergunta boa. Porque todo talento, assim como nós aprendemos, né, ele tem os porões, né, ou o porão, e também as varandas. As varandas é aquilo que o talento pode deslumbrar ali, de trazer algo de valor e positivo. Mas se eu foco muito no futurista, eu vou viver sempre lá na frente. Então eu tenho que chegar para esse cara e dizer que não é só ensinar as pessoas que tem que linkar o presente com o futuro, porque o futuro também depende da construção do presente. É aí que está o segredo. Então, quando eu quero olhar lá na frente e construir algo, lembra do início da nossa conversa. O que está acontecendo hoje já era. O que está acontecendo hoje foi decorrente a um planejamento pretérito. Foi lá no passado. O que vai acontecer lá na frente depende do presente. Opa, então aí você linka. E aí o presente ganha uma importância muito grande. Porque o futurista sempre vai nos puxar, sempre vai acender aquela chama de estar com a cabeça lá na frente. Até porque, como ele não sente essa ansiedade, ele é algo natural dele, muito natural, para ele é normal. E essa normalidade pode fazer com que ele viva sempre no mundo dos sonhos, no mundo onde ainda é muito impalpável ainda. E depende muito de variáveis que não estão no controle do indivíduo, de qualquer indivíduo no presente. Então, eu preciso focar, trazer sempre a importância do presente. Muito legal. Agora, Rafa, tem aquela ideia, né, que a gente aprende de que o desenvolvimento do talento acontece quando você adiciona conhecimento e técnica a esse talento. Você tem alguma sugestão de algum conhecimento, alguma técnica que turbina o talento futurista? Você tem algum livro como indicação, algum filme para ver, alguma técnica que você usa para turbinar o seu futurista e que aqui os coaches que estão nos ouvindo, que tem coaches com futurista, poderiam ajudar esses coaches a usar essas ferramentas que você usa para alavancar o uso do futurista? Sim, tem N ferramentas, mas uma das principais ferramentas que eu digo que não é nem só uma ferramenta, é um processo, porque ele nunca termina, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental para ajudar qualquer talento, independente de ser futurista, independente de ser qualquer outro talento. O autoconhecimento que você pode, através de ferramentas até dentro do mundo do coaching, um mapa de empatia, uma roda da vida,
você tem cartões aí que você tem, até quando nós recebemos aí durante a formação, e eu uso até hoje, mesmo fora do ambiente do coaching, eu uso comigo mesmo. O segredo é, mesmo que eu seja um coach de pontos fortes para outras pessoas, antes de tudo eu tenho que ser um coach de pontos fortes para mim. Todas aquelas ferramentas que eu indico às pessoas, eu tenho que ter usado comigo antes. Eu tenho que sentir na carne como é que funciona. Eu sempre digo no final das minhas palestras uma frase muito bacana, que o conselho, ele empurra. O conselho, ele empurra, não resta dúvida. Mas só o exemplo arrasta. Só o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que eu internalizo aquele conhecimento, usando essas técnicas, que são milhares, se a gente abrir aí, tem milhares. Uma que eu gosto muito é a própria data mining, para você criar curadoria, né, para você simplesmente filtrar. Nós somos bombardeados de muitas informações, e aí o futurista, ele acaba, se ele não tiver um HD ali mais extenso, né, ele acaba pirando, porque ele vai ver N possibilidades, e para onde nós vamos? O que vai acontecer? Qual o meu próximo passo? E lembrar que, quando eu olho para frente e dou um passo, e muitas pessoas, até no processo de mentoria ou de coaching, elas sempre dizem, Rafa, mas dar um passo é sempre difícil, né? Principalmente para, eu não sei o que vai acontecer ali na frente. E aí eu digo, é difícil, você sabe por que é difícil? Até porque no mundo físico normal, para dar um passo, eu tenho que tirar um dos pés do chão e colocar simplesmente numa posição de desequilíbrio para dar um passo ali na frente. Então, esse desequilíbrio, essa vulnerabilidade, ela é natural. Agora, a partir do momento que eu tenho informações acuradas, que eu não fique só me baseando em sites que a gente sabe quais são, as que só replicam fake news. Não, eu tenho que ter informações fidedignas, informações onde eu sempre brinco para os meus coaches, né? Acesse o site da Gallup. Todo dia, todo santo dia tem uma informação que você vai usar, não é na tua empresa só, é na tua vida. Na tua vida, é verdade. Então, ter repositório, Yuri. Esse é o segredo. A principal ferramenta é autoconhecimento. E aí, para isso, você pode usar N ferramentas. Mas eu digo que o autoconhecimento é tudo. O autoconhecimento, ele é o que vai te trazer aí os próprios cartões de insights que nós recebemos, também são importantes. A planilha de talentos em ação, isso tudo é importante. Isso tudo eu uso no dia a dia. Autodescrição com o perfil do cliente, onde eu sou cliente de mim mesmo em vários momentos. Então, eu preencho na mão. Será que o Rafael do passado mudou? E aí eu pego essas ferramentas que a Gallup geniosamente nos trouxe, nos proporcionou e uso comigo. A partir do momento que usa comigo e funciona, o que meu cérebro quer? Fazer mais daquilo. Aí o que acontece? A gente brinca, né? Parece que o universo começou a conspirar a meu favor. Não é planejamento. Muito legal, Rafa. Agora, sabe, Rafa, uma característica do futuro é que o futuro chega. E, infelizmente, para nós, o futuro chegar significa que está acabando o nosso bate-papo. Que pena, tá tão gostoso. Rafa, eu vou chamar o Jim. Hi, Jim. Are you there, man? I am. Good to see you. We got a couple questions for you. This is one of my favorites. In English, it says, how do you not lose the magic of the present and appreciate the here and now when you have futuristic? And Yuri, if you'd read that for me, it'd be great. Eu vou ler para o pessoal entender aqui em português, mas Rafa, sensacional. Essa Maricélia, ela tem umas tiradas sensacionais. Obrigado pela participação, Maricélia. Olha lá, vamos lá, em português agora. Como sendo futurista, você faz para não perder a magia do presente e apreciar o aqui e agora? Adorei a pergunta. Rafa, se vira para responder agora, Rafa. Eu não esperava nada menos da Maricélia, né? Porque Maricélia é uma coach sênior, né? E é uma amiga muito querida também, muita saudade dela. E Maricélia, você me coloca assim em, eu vou dizer, bons lençóis, vamos lá, porque são perguntas muito bacanas e a gente tem o maior prazer de responder. O que acontece? Quando eu olho, o que eu tenho que fazer para não perder todo esse encanto do presente, tá? A gente deve lembrar também que, apesar de eu ter futurista, eu tenho outros temas de talento. E a magia acontece quando você mistura, quando você cria um mix de talentos.
E aí você acaba, eu não tenho um só talento que é futurista, porque se eu tivesse um só talento, eu ia viver realmente, pensando só lá na frente, mas eu tenho outros talentos que trazem sentido para o presente. E aí isso é bacana porque eu não me vejo perdido no futuro, eu me vejo presente, desculpa a redundância, mas presente no presente e apreciando, sim, um futuro que virá. E que o futuro nada mais é, como o próprio Yuri trouxe, o futuro é uma derivação desse presente que está acontecendo agora. Então, eu não fico muito preso ao tempo. Eu crio um conceito de atemporalidade, assim como o nosso cérebro trabalha. Então, eu não digo que o amanhã ele vem antes e depois da manhã, não. Eu simplesmente olho como uma equação contínua da vida. E aí fica muito mais fácil. Eu me vejo numa jornada e eu não me vejo no presente, ou no passado, ou no futuro. E isso tudo porque os outros talentos, os outros temas me suportam. E temas esses que hoje viraram pontos fortes, né? Muito legal. Boa, boa. Bons lençóis mesmo, então. Jim, do we have another one? We've got one more, Yuri, and Kalebe asks about the future of strengths in Brazil, and how do you see yourself in that future? Great. Rafa, olha que prestigiado que você tá. 2 coaches de coaches te fazendo pergunta. Primeiro a Vanessa e agora o Caleb, o grande Caleb, que é um dos condutores, um dos líderes do GGSC no Brasil. E ele tá te perguntando, né? Rafa, o que você enxerga para o futuro dos pontos fortes no Brasil? E onde você se vê nesse futuro? Sensacional. Sensacional. Ela já seria boa só a terminar a primeira interrogação, mas ela ficou espetacular, que eu não esperava também menos do Caleb. Caleb é um cara que eu considero, de vez em quando eu visito o site dele lá, para qualquer dúvida, ele é um cara genial. Vamos lá. O que eu olho para o Brasil? Nós nunca estivemos num momento tão propício para olhar para o desenvolvimento humano. E quando eu falo de desenvolvimento humano, ele é muito mais amplo e, ao mesmo tempo, ele é profundo. Porque eu estou olhando a potencialidade da pessoa. E nós sabemos que, eu sempre digo isso também, tá? Eu gosto de pegar essas frases porque elas me identificam muito a minha personalidade. Eu acredito que nenhum ser humano deveria passar por essa jornada sendo subutilizado. Nós deveríamos sempre utilizar o máximo do nosso potencial. E quando eu olho para o Brasil, eu vejo um celeiro, tá? Um terreno muito fértil para que a gente consiga implementar as técnicas, as metodologias em todos os sentidos. A gente vê que o Brasil ele tem um sistema de ensino ainda um pouco defasado, e eu estou dizendo de forma carinhosamente isso. Isso dificulta um pouco, porque isso traz um aculturamento ainda de olhar para o ponto fraco, né, entre aspas, aqui, e dizer que eu tenho que subir isso. Porque aqui eu já estou bom, agora isso aqui eu não sou bom, então eu tenho que focar ali, aonde deveria ser o contrário. Então, como é que eu faço para sair na frente? É simplesmente passar por essa jornada da Gallup, independente se eu queira ser um coaching ou não, porque você sai de lá uma pessoa mudada, literalmente, porque você passa a conhecer não só os seus pontos fortes, mas também coloca em prática. E aí você me pergunta, a segunda pergunta dele, tá? Como é que você se encaixa nessa situação toda? Eu me vejo como, assim como ele, como uma pessoa, um propulsor que venha trazer esse aculturamento, fazer parte dessa mudança, fazer parte dessa transformação digital, que pouco se tem a ver com tecnologia. Transformação digital é um aculturamento, uma mudança cultural dentro da empresa e dentro das nossas vidas. Eu me vejo como essa peça desse xadrez, que não é damas, isso é um xadrez, cada peça ali tem um talento, cada peça tem um ponto forte, tem uma estratégia, tem um passo a seguir, às vezes eu tenho que esperar, às vezes eu tenho que seguir, então isso é muito importante, e graças a todos esses coachings que estão sendo formados pelo Instituto, estão aí no mercado, eu simplesmente vejo um futuro muito próspero no sentido de qualidade de vida para as pessoas. Porque basta você pegar uma pessoa que já passou pelo processo de coaching de pontos fortes, simplesmente você vê a forma dela pensar mudou, porque agora ela se enxerga, e antes ela só olhava para o mundo.
Agora ela se vê, ela se identifica ali o papel dela, ela consegue enxergar o propósito dela. E se ela não enxergou, ela vai criar, ela vai se colocar como protagonista, ela vai sair da arquibancada, do técnico de arquibancada, que só diz, poxa, podia ter feito isso, podia ter passado a bola, ter feito aquilo. Não, ela vai lá no campo. Ela vai lá no campo para jogar também esse jogo, porque a vida é um jogo. E eu tenho que jogar com fair play. Essa é a tacada. Então, respondendo a isso, eu vejo o Brasil como um terreno fértil e eu me vejo também plantando as sementinhas. Plantando, como dizia a Lúcia, né, Espina, plantando as sementinhas porque uma hora vai germinar. Esse é o meu papel. Hoje eu sou um fazendeiro. Muito bom. Então, Rafa, eu queria aproveitar para te agradecer. Primeiro, por ter vindo fazer parte dessa colônia de agricultores, né, que está plantando pontos fortes junto com os talentos. E muito obrigado por ter participado, ter compartilhado os teus talentos e especificamente o seu talento futurista. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que tem futurista, enriqueceu a visão do próprio futurista, e todo aquele que tem um coach ou um colega de trabalho ou um liderado futurista sabe lidar melhor com ele por causa desse nosso bate-papo. Muito obrigado, Rafa, e vamos continuar nessa jornada aí, transformando as pessoas em seres humanos focados no que eles têm de melhor. Eu que agradeço, Yuri, como sempre. Aí é um prazer estar contigo. A gente sempre absorve conhecimento, tudo que é tudo de bom. Dean, thank you very much. Thank the million to stay here. It's a pleasure for me. E para todo mundo que colaborou aí, tanto assistindo, porque espero ter contribuído, né? Se algum exemplo que eu dei não foi o mais cabível, mas fique apenas com a minha intenção, porque a minha intenção é a melhor possível. Eu agradeço a todo mundo que participou aí do Call to Coach. Olha lá, Nancy até virou tua fã. Obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento e experiência conosco. Aprendi muito sobre o talento futurista. Obrigado, Nancy. Obrigado, Rafa. Thank you, Jim. Yuri, again, we did it again. We did it again. I have to know, did Rafa have the future all figured out? It sounded like a short answer. So does he have the future figured out? In fact, yeah, we could bet in the future he sees. All right. Well, that's good to know. It sounded like a very comprehensive answer. And Rafa, thank you for joining us. I appreciate it as well. Hang around for just 1 second. Yuri, with that, let's remind everyone to take full advantage of all the resources we have available. Gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece de aproveitar todos os recursos disponíveis. O Rafa mesmo falou aqui no nosso bate-papo sobre tudo que tem no site da Gallup. gallup.com/CliftonStrengths. For coaching, master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, especially in Portuguese. So make sure you give them your information. You can contact us, coaching@gallup.com, but Yuri, how do they contact you? Vocês têm 2 caminhos para trabalhar a formação de coaching pontos fortes. Vocês podem escrever para o e-mail do Jim, coaching@gallup.com, e vocês podem entrar no site da Inner, www.inner.com.br, e lá tem todas as informações para você ou para algum colega que você acha que possa se beneficiar com essa formação maravilhosa e que está transformando o mundo. For those that are listening live, we want to thank you for joining us. If you're listening to the recording, share it with somebody. And with that, we'll say goodbye, everybody. Pessoal, obrigado para vocês que participaram do chat, e vocês que estão assistindo a versão gravada, não esquece de compartilhar com alguém. Até mais. Wave goodbye, everybody.